Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Estatística. Eu sou o professor Paulo Henrique e nesta aula nós vamos continuar a falar sobre o resumo de estatística descritiva, parte 2. Bom, nesta videoaula nós vamos falar sobre o gráfico Boxplot. Esse gráfico Boxplot é um importante gráfico utilizado em estatística porque ele traz uma série de informações bastante relevantes para um conjunto de observações, que são elas um valor mínimo, o primeiro quartil, Q1, a mediana, que é o segundo quartil, Q2, o terceiro quartil, Q3, e um valor máximo. O valor mínimo e o valor máximo, eles são importantes aí, porque eles vão denotar para nós, a partir do valor mínimo e máximo, os valores conhecidos como valores discrepantes ou outliers, que são bastante importantes também na compreensão da estatística descritiva. Este gráfico ele é formado por uma caixa construída paralelamente ao eixo de escala dos dados. Esse gráfico nosso pode ser construído na horizontal ou na vertical. É muito comum ou bastante usual nós visualizarmos esse gráfico aí na vertical, mas tanto faz ele ser horizontal ou vertical. Daí nós temos a visualização do gráfico Boxplot na vertical. Perceba então que nós temos lá esse LI é o limite inferior, e o LS é o limite superior. Então, nós precisamos obter esses valores mínimo e máximo. Convém dizer que não é o valor mínimo e máximo do conjunto de observações que assume. São valores que denotam o mínimo, que a partir dele, qualquer valor menor do que ele vai ser conhecido como um outlier, ou valor discrepante. E acima dele, o LS, um valor superior a ele, também vai ser conhecido como valor discrepante. E aí nós temos a caixa aí na vertical. A altura dessa caixa corresponde à diferença do terceiro quartil para o primeiro quartil. Então, Q3 menos Q1. Daí nós temos uma coisa chamada de amplitude interquartílica. E a mediana, o Q2, aí está representado como uma reta aí paralelamente, a esse gráfico aí. Então, é importante dizer que essa mediana, que nesse gráfico do quartil, se esse traço da mediana estiver basicamente no centro da caixa, no dividindo a caixa ao meio, nós vamos dizer que esse conjunto nosso de observações é simétrico. Então, nós já temos aí uma informação bastante relevante que é ao respeito da simetria, assim como informação também ao respeito de valores discrepantes, que são os outliers, conforme está representado por esses círculos aí, tanto abaixo, valores menores que o LI, quanto valores maiores que o LS. E quanto mais alto ou quanto maior for essa caixa, daí a gente precisa de algum parâmetro de comparação para dizer o que é ser grande ou não. Mas nós podemos utilizar essa medida aí como sendo uma medida de variabilidade. Quanto mais alta então for essa caixa, maior é a variabilidade do nosso conjunto de observações. Por exemplo, aí nós temos um exemplo de dois gráficos, dois boxplot, denotando a dispersão. Como é que eu poderia interpretar esses dois gráficos aí? Bom, só lembrando que essa linha aí rachurada em preto, nas caixas, ela denota mediana. Se a gente verificar, é claro que o gráfico em azul, o boxplot em azul, possui uma mediana superior ao gráfico em vermelho, o gráfico boxplot em vermelho. Mas com relação à questão da altura da caixa, perceba que aqui neste nosso gráfico nós temos aqui em vermelho uma altura bastante inferior, um tamanho bastante inferior ao gráfico em azul. Logo, nós vamos dizer que o gráfico em azul, o gráfico boxplot aqui em azul, ele possui uma variabilidade maior do que o que está denotado por vermelho. Então, ele possui uma variabilidade maior, uma maior dispersão. Então, é uma informação bastante interessante aí que a gente pode tirar também ao respeito do gráfico Boxplot. Então, ele traz informações ao respeito de medidas de posição, fornecendo para nós os quartis, junto aí, claro, com a mediana, que por sua vez é o segundo quartil. Ele traz também informações ao respeito da variabilidade ou da dispersão e também ao respeito da
assimetria, né? Daí a gente vai ver um exemplo depois um pouquinho melhor sobre essa questão. Mas é um gráfico bastante rico e bastante simples de ser construído, e qualquer software estatístico hoje em dia tem esse gráfico disponível lá. Bom, a regra que a gente vai adotar aqui, né, para definir o que são os valores atípicos, né, os valores discrepantes, nós vamos precisar conhecer primeiro, né, o que é amplitude interquartílica. Né? Amplitude interquartil, ou amplitude interquartílica, é A e Q, ela é definida como a distância entre o terceiro e o primeiro quartil. Então, se você tiver dois conjuntos de observações e no conjunto A ele possui uma amplitude interquartílica igual a 10, por exemplo, e no conjunto B possui uma amplitude interquartílica igual a 12, então o conjunto B possui uma variabilidade superior ao conjunto A. Então, agora, conhecendo a amplitude interquartílica, a gente pode definir ou classificar valores que vão ser ditos como sendo outliers. Então, quaisquer valores abaixo de Q1 ou acima de Q3, por pelo menos ou mais, né, de 1,5 vezes A e Q, que é a amplitude interquartílica, né, serão conhecidos ou chamados de outliers, ou valores discrepantes. Então, se eu tenho um valor que é menor do que Q1 menos 1,5 vezes a amplitude interquartílica, ou algum valor que seja maior do que Q3 mais 1,5 vezes a amplitude interquartílica, eles serão classificados como valores discrepantes, ou outliers. Perceba que nesse nosso exemplo anterior aqui, nenhum dos dois gráficos aí, box plot, possuíam valores discrepantes. É bastante comum também isso não acontecer. Mas a gente pode ter gráficos aí que têm os valores discrepantes e eles serão denotados aí por círculos ou alguma bolinha acima, né, desse traço aí na horizontal, tanto para baixo quanto para cima do nosso gráfico box plot. Exemplo, então, vamos construir um gráfico box plot com o seguinte conjunto de observações. Aí nós temos o nosso conjunto de observações aí. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 13 e 22. A primeira coisa que a gente deve fazer com esse conjunto de observações é ordenar, ou verificar se ele já está ordenado. Perceba que no nosso conjunto de observações ele já está ordenado, ou seja, do menor valor observado para o maior valor observado. Outra coisa, eu tenho 10 observações aí, tá certo? Então, 10 valores observados. Então, para eu construir o gráfico box plot, eu preciso, então, encontrar a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil. Por sua vez, encontrando esses dois, eu encontro a amplitude interquartílica. E conhecendo a amplitude interquartílica, eu posso encontrar o limite inferior e o limite superior aí no gráfico box plot. E daí, tendo esses 5 valores, nós podemos, então, construir o nosso gráfico box plot. Então, é bastante simples de ser feito à mão. Então, a mediana, então, no nosso caso, ela vale 5,5. Por quê? Porque perceba que nós temos, então, 10 valores ou 10 observações. Então, se eu pego os dois valores centrais, nesse caso, o 5 e o 6, somo 5 mais 6, 11. 11 dividido por 2, né, 5,5. A mediana aqui não pertence a esse conjunto de observações, não tem problema algum. Lembrando que para calcular a mediana, nós precisamos, então, saber se nós temos um número par ou número ímpar. Como nós temos um número par de observações, é a soma dos dois valores centrais, né, a média dos dois valores centrais. Soma esses dois valores e divide por 2. Então, a mediana é 5,5. Já o Q1 quanto o Q3, a gente já viu como calcula os quartis. Né? Para o primeiro quartil, a gente vai ver aquele valor que ocupa a posição n mais 1 dividido por 4. Né? E aí, esse valor, então, vai ser o 1,75. E o valor que é denotado ao Q3, daí eu peço para vocês conferirem, fazer as contas aí, vale 8,5. Lembrando que a posição, nesse caso é o valor do terceiro quartil, mas a posição do terceiro quartil é 3 que multiplica n mais 1 dividido por 4. Né? Aí a gente, então, faz a conta conforme a gente já viu em vídeo anterior. Encontramos, então, o valor do terceiro quartil como sendo 8,5.
Bom, então sabendo a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil, daí nós podemos encontrar a amplitude interquartílica, que é 6,75, né? Ou seja, a diferença 8,5 menos 1,75. Agora, os limites inferior, né, e superior são iguais respectivamente a menos 8,375 e 18,625. Daí eu peço para vocês conferirem essa conta aí. Tá? Aí, de posse de todos esses valores, nós podemos então construir o gráfico nosso boxplot. Convém dizer que uma informação é que o número 22, né, ele é superior que 18,625. Portanto, o número 22 ele vai ser classificado como um outlier. Já não existe nenhum valor que seja menor do que o limite inferior, que é menos 8,375 ou 375. Portanto, nós não temos limite outlier, né? Ou seja, nenhum valor que seja menor do que menos 8,375. Bom, aí então está o desenho do nosso gráfico boxplot. Eu utilizei o software R para fazer a representação. Convém só um comentário que é bastante importante, no caso do R, né? Se vocês fizerem o gráfico boxplot na mão, pode dar uma pequena alteração, uma pequena diferença, né, do fornecido pelo R, porque o R tem várias formas de construir ou de encontrar os quartis. Né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, dá uma olhada no help lá da função quantile, daí você vai entender um pouco melhor como que o R faz para calcular isso. Mas de qualquer forma, o nosso gráfico vai ser basicamente dessa forma. Então a gente coloca lá essa barrinha aqui na inferior, seria estar denotando o valor de menos 8,375. Essa linha aqui escura, né, ela está bem mais acima do que a média, né? No caso aí a gente vai denotar uma assimetria, né? Depois nós vamos discutir um pouco melhor sobre isso. E depois nós temos lá o valor aqui que seria, no caso, 18,625. Daí você vai falar assim para mim, mas por que no seu gráfico não está esse valor aí? É porque é o seguinte, isso aí depende da forma como o R calcula, né, o gráfico boxplot. Se você quiser que o gráfico boxplot seja idêntico a esse aqui, você vai ter que utilizar um pacote que você vai definir como sendo o pointile, o type igual a 6, né, que é da função lá do R. Daí ele vai dar um gráfico idêntico a isso aí. Mas aqui não importa para nós, porque a estrutura do gráfico está basicamente dessa maneira, né, e aqui a gente tem um valor discrepante, que seria denotado pelo número 22. Você pode fazer também, toda vez que você for construir um gráfico boxplot, é importante você verificar qual é a forma como o software está calculando os quartis, né? Porque existem várias maneiras de calcular esses quartis e nem sempre a gente vai encontrar esses valores, eles são os mesmos, né? Pode haver uma certa diferenciação. Mas quando você tem um conjunto de observações bastante razoável, você tem muitas observações, basicamente esses valores vão ser praticamente idênticos, né, quando você tem muitas observações. Mas quando você tem poucas, conforme é o nosso exemplo aqui, vai dar uma certa diferençazinha mesmo. Bom, na próxima aula nós vamos continuar falando de